Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida entre Santos e Bahia, partida que aconteceu na Vila Belmiro, 2-2. Os gols do Bahia marcados pelo Eric e o Luciano Juba. Os gols do Santos marcados pelo Tassiano e o Diego Pituca. Com esse empate, o Bahia chega aí na tabela aos 2 pontos. São 2 jogos e 2 empates. E já o Santos chega aí a seu primeiro ponto na competição. 2 jogos, o Santos tem 1 ponto. Próximos confrontos, o Bahia recebe o Mirassol no domingo às 16 horas. E já o Santos visita o Fluminense no Maracanã no domingo às 7h30. Vamos analisar, vamos reagir aí àquilo que os comentaristas falaram da partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo dos grandes clubes do futebol norte e nordeste você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago aí as estatísticas completas da partida. Santos e Bahia, 2-2, a gente começa com os gols. Pedro, vamos lá, um jogo, o futebol é incrível, né? Primeiro tempo, o Bahia foi superior. Aí fez esse 1-0, belo gol com o Eric. Aí no segundo tempo, com as mudanças do Caixinha, bastante pressionado, Tassiano faz, Pituca vira. Aí você fala, pô, caramba, de novo o Bahia desperdiçando o resultado e até desperdiçou a vitória, porque só conseguiu empatar depois com o Luciano Juba. Mas quando parecia que daí o jogo tinha ido pro Santos, volta pro meio. Foi e acabou fundo, Pedro Ivo. Vamos falar desse 2-2 agitado. A gente tá vendo aí, né? O gol que a gente assiste ali, o primeiro, tá aí o gol do empate do Tassiano, quando faz o 1-1. O gol que a gente assiste ali do Bahia sobre o Santos, ele é quase didático para explicar o primeiro tempo, que era o Santos se posicionando em seu campo de ataque, mas sem saber muito o que fazer. Parece que faz muito esforço e não consegue finalizar ou criar uma chance clara de gol. E o Bahia que sabe mais o que fazer quando pega a bola, escapa rápido, saída de bola treinada, uma transição ofensiva muito rápida, diante de um Santos que não sabe correr para trás para marcar e faz o gol. O Santos do segundo tempo é um Santos que se esforça muito, é muito de volume, é muito de novamente marcar a presença no campo adversário. É aquela coisa da água mole, sabe, pedra dura, tanto vai batendo ali, uma hora fura, faz o segundo gol. E o Bahia, quando parte para essa transição ofensiva, sabe o caminho do gol mais rápido. Isso deve preocupar o Santos. O Santos que, tá vendo agora aí, ó, o lance do segundo gol do Bahia, o lance do empate, mais uma falha, mais um vacilo, dá espaço muito à defesa do Santos, né? Não pode tomar esse drible final. Então, assim, é um Bahia que precisa de muito pouco para achar o caminho do gol. É um Santos que precisou de muito para achar o caminho do gol. E um Santos que precisa de muito e tem dificuldade e não consegue sustentar um resultado contra o Bahia, que tinha até algumas peças ali descansando por conta do jogo contra o Inter, né? No meio de semana. Sim. Pelas competições sul-americanas, pela Libertadores, a gente transmitiu, acompanhou aqui na ESPN, no Disney Plus. Então, diz muito sobre a dificuldade que o Santos tem. Caixinha muito xingado pela torcida, sim, muito pouca paciência da torcida pelo que o Santos não conseguia apresentar no primeiro tempo. Muita bola, muita circulação lenta, muita presença no campo do Bahia, mas muita dificuldade quando não tinha bola de correr para trás marcando. E o Bahia aproveita isso. E quando parece, como você disse, quando parece que vai sustentar o resultado, vacila lá atrás novamente e cede o empate. É para o torcedor do Santos sair bem incomodado da Vila Belmiro hoje, Felipe. Então, vamos lá. Eu queria até começar com o lado do Santos, embora eu acho que o Bahia até nos permita mais debate, mas o lado do Santos pela pressão no Caixinha. A gente viu uma Vila quase insustentável, sim, ali, a sensação que dá é assim, sim, ele vai cair no intervalo. A gente precisa, né, Felipe, desculpa, a gente precisa entender em qual contexto o Santos chega para esse jogo. O Santos chega para esse jogo depois de uma derrota na estreia para o Vasco, onde todo mundo considerava que eram 3 pontos certos, e com o presidente do clube, Marcelo Teixeira, falando: o trabalho do treinador não foi bom, erramos aqui. Então, a torcida está endossada pelo presidente. A torcida endossa esse coro de que o trabalho do Caixinha não é bom. O primeiro tempo do Santos não é bom. Parece que está muito ali, parece que está perto do gol, mas se você for olhar do ponto de vista prático, não está tão perto do gol. Quem está perto do gol é o Bahia, que sabe fazer com a bola quando acelera. A jogada, a construção do primeiro gol do Bahia, daqui a pouco a gente deve acompanhar de novo nos melhores momentos, ela é treinada, ela é pensada, ela é fruto de um bom trabalho. Você não tem as principais peças, todas as peças, mas aquilo ali está muito, sabe, curtido
no que é o Bahia hoje do Rogério Ceni. Então você sabe o caminho para chegar ao gol. O Santos não. Parece que ele vai tentando por aqui, tentando por ali, a bola está sempre mascada, a chance nunca é mais clara. Segundo tempo também de muita imposição ali, mas não necessariamente de criação. A gente está vendo uma bola que o Tiquinho acabou sendo traído pelo kick da bola. Então, muito volume. Bate, rebate para lá, briga, a gente está vendo, Tassiano briga, vai, finaliza, gol. Mas não é algo tão bem construído, não está algo tão bem automatizado como é, por exemplo, essa transição do Bahia. Então, muito no volume, no abafa, consegue a virada. Mas muito não consegue sustentar lá atrás, não consegue correr para trás, marcar também, o Bahia precisa de pouco para chegar ao seu gol. Primeiro para abrir o placar, depois para conseguir empate no final da partida. E fica muito amargo, sim, esse gosto de empate de Santos. Agora, isso aí é brincadeira, Felipe. Isso é brincadeira. Isso aí é, sabe, aí... Ó, essa a gente quer falar do jogo, mas a arbitragem dominou essa rodada. Essa rodada foi péssima, a arbitragem. Já Carlos Eugênio Simon com a gente. Esse é um lance que mesmo na câmera que a gente está mostrando agora, que é a distante, você já vê que a bola bate no rosto do jogador do Bahia. E aí, né, aquela coisa, é o tipo de problema que dava para resolver em 6 segundos, né? Ali no primeiro replay, opa, no rosto. E aí vai, demora, chamam e tal. O braço do defensor do Bahia nem está exatamente colado ao rosto. A bola pega muito claramente, sabe, no rosto do jogador do Bahia. E ele marca ali sem muita convicção. E graças, ainda bem que temos o VAR para corrigir. Como foi, por exemplo, no impedimento do Atlético Mineiro de São Paulo, ainda bem que se corrige, como foi agora. São lances muito claros. É erro muito claro que está acontecendo dentro de campo. É isso. Vamos para o lado do Bahia, já também na Vila Belmiro, os técnicos pintando para falar, todo esse volume de informação sobre Santos e Bahia. Bahia, como você disse, aí com esse jogo contra o Santos encavalado de Libertadores, agora a gente tem uma sequência de muitos jogos de Libertadores, empatou em casa com o Inter, pega fora o Nacional e vinha no Brasileiro de um empate com o Corinthians. E a curiosidade é sempre saindo à frente. E o Rogério Ceni, que deu uma entrevista coletiva maravilhosa depois do jogo do Inter, falando disso, de um time que está jogando bem. Eu sou fã do futebol do Bahia em 2025, mas não está sustentando resultados, Pedro. Mas eu acho que hoje a gente tem um outro contexto, Felipe. Contra o Corinthians não sustentou o resultado. Contra o Inter não sustentou o resultado. Contra o Santos foi uma dinâmica diferente. O Bahia do primeiro tempo hoje não é o Bahia, por exemplo, da dinâmica de jogo do Corinthians. Não é, por exemplo, o Bahia que a gente viu contra o Inter. É um Bahia que viu muito o Santos se posicionando no seu campo de defesa, que apostou nessa troca de peças dos últimos jogos para esse, em saber acelerar essa saída. Ao saber acelerar a saída, precisou de pouco. O primeiro tempo do Bahia é de um cenário positivo. E o segundo tempo, quando o Santos começa a reagir, começa a se colocar novamente em seu campo de ataque, dessa vez com volume para fazer gols, o Bahia tem a capacidade de recuperação. Veja uma dinâmica diferente. O Bahia tem, sim, o que levar de positivo nesse jogo de hoje. É diferente do os 2 pontos da estreia foram perdidos. O ponto de hoje, pelo cenário do segundo tempo, você pode dizer que foi conquistado. Você olhando o Bahia no momento, trabalho, a bola, mesmo com os resultados, passa a confiança de... Quando eu falo conquistas, não é de títulos, embora possa ser, mas de objetivos, de solidez, ou você ainda não tem essa percepção, Pedro? Seria muito fácil, Felipe, eu me pautar pelos resultados, sentar aqui e falar, empatou semana passada, empatou meio de semana, empatou hoje. Esse Bahia não decola. Só que para a gente falar de projeção onde ele pode chegar, a gente tem que ver a bola jogada. Me agrada o que o Bahia é capaz de produzir contra o Corinthians, me agrada o que o Bahia é capaz de produzir contra o Inter, me agradou o que o Bahia fez no primeiro tempo hoje e também é ter essa capacidade de reação ali ao final da partida sobre um cenário de pressão. Precisa colocar mais a bola para dentro, precisa ser mais efetivo em jogos como o Corinthians e Inter completo? Sim. Podia hoje ter cedido menos espaço ao Santos, tivesse lá sua formação completa? Também, mas você vê que tem um trabalho. O Bahia sabe o que fazer com a bola, o Bahia sabe como está buscando o caminho, como eu disse no primeiro gol, o Bahia sabe o que fez ali nessa pressão final para buscar o empate. Então, acho que o torcedor tricolor lá da Boa Terra, ele pode olhar e entender que o que vem nesse suco, nesse resumo dessa semana, né? Estamos falando de domingo passado para hoje, vai um pouquinho além desses 3 empates aí. Vamos fazer o seguinte, a gente tem uma tela para falar do Luciano Juba, que está fazendo uma temporada muito boa, jogou muito bem no meio de semana, jogou bem, hoje fez o gol, né, do empate no fim. A primeira rodada, assistência contra o Corinthians, a segunda rodada, assistência mais gol. É a bola que ele mete no gol do Eric, é realmente a jogada inteira é muito bonita, mas é uma ótima bola. Gols do Bahia em 2025 no Brasileirão, né? Até aqui foram 3 e ele participou dos 3 com 2 assistências e um gol, peça fundamental no time do Rogério Ceni, Pedro. Peça fundamental, porque quando você olha, você pensa em Everton Ribeiro, em outros nomes por ali, né? Você pensa em Caio Alexandre, você vai pensar, tem, por exemplo, Pulga.
tem Luciano Juba também. Acho que muita gente talvez não olhasse. O jogo passa muito por aquela beirada, o jogo passa muito por aquele lado, foi assim contra o Corinthians. É muito interessante o que o Juba vem fazendo por aqui. A gente volta a falar do Santos e já na Vila Belmiro, mais da repercussão. Será que esse empate também fica relacionado ao Caixinha? Vamos lá, tentando ver o copo de hoje. A gente teve um primeiro tempo ruim do Santos, assim, ele foi abaixo do que poderia ser. Abaixo, e assim, tem um adversário, né? O Bahia também fez um ótimo primeiro tempo. Exato, muito bom adversário. Quanto o segundo tempo, a reação fica como um saldo positivo nesse recorte curto de avaliações de permanência ou não do treinador. Como é que você está vendo essa coisa do Santos em relação ao Caixinha e como é que você vê o trabalho dele? Se a avaliação fosse baseada em critério técnico, a gente poderia estar discutindo. Mas depois da entrevista do presidente na semana passada, e algumas informações que não contam, até de que tal clube que queria deixar o Renato Gaúcho em stand-by, que poderia mudar seu comando, seria o Santos, a gente já vê que essa temperatura, esse caldeirão, essa água já está quase batendo, está quase em ebulição esse caldeirão do Caixinha. Então, há pouca paciência, a arquibancada disse isso hoje, o presidente Marcelo Teixeira deixou claro na semana passada. O segundo tempo tem muito, para mim, de uma boa atuação do Tassiano para corrigir o que o time não consegue fazer. Não é exatamente de uma ideia clara do Caixinha por ali que vai dar uma sobrevida a ele. E quando parecia que ia respirar com uma vitória, novamente o seu sistema defensivo não sustenta um resultado positivo. Então, não acho que tem coisa ali do segundo tempo para gerar algum crédito ao Caixinha, não. A pressão segue e, pelo que a gente pôde conferir hoje, até de barulho das arquibancadas, Felipe, a pressão é grande. Vamos lá, já a gente vai à Vila Belmiro, estamos vendo os gols, vamos dar uma olhada, vou até pedir para a gente aí tá no momento, né, dos lances, aí o segundo gol do Santos, o 2-1, e depois tem o do Juba, para a gente ver a ficha técnica da partida, né? A posse de bola, gols e tudo mais. Santos e Bahia empataram 2-2. Posse de bola foi maior do Santos. Eu me lembro bem quando saiu o primeiro gol do Bahia, a posse de bola do Bahia era de 39%. O Santos tinha a posse de bola, até ia ao ataque de forma um pouco atabalhoada e acabou levando aquele gol. Se perdeu ainda no primeiro tempo, mas ficou com aquele 1-0 para depois virar 2-1 e levar o 2-2. 55-45 de posse de bola, finalizações 21 do Santos, 10 do Bahia. Finalizações certas, 6 do Santos, 3 do Bahia. Grandes chances, 5 do Santos, 4 do Bahia. Ações da área rival, 28-24. Este é um raio-x do que foi o Santos e Bahia. Dois times que começaram sem vitórias, Bahia com 2 empates, o Santos com derrota para o Vasco e agora o empate contra a equipe do Bahia. Em relação ao Santos, uma coisa que sempre pega é a discussão sobre o Neymar. Há 2 semanas, a discussão sobre a volta do Neymar era nessa partida. Quanto isso, que não ajuda, é óbvio que não ajuda, mas atrapalha essa conta, ou não? Você acha que agora ele já ficou isolado num contexto, quase como uma bolinha aqui lateral, enquanto o Santos vive o seu dia a dia, a sua vida, e ele fica aqui nesse circuito paralelo, sem interferência, mas quanto você acha que pode interferir essa... Eu vou usar lenga-lenga, mas essa situação aí arrastada, mas sem responsabilidade. Eu não estou responsável ao Neymar, ao departamento, enfim, esse modo aí de paralisação sobre o caso dele, quanto isso atrapalha, Pedro? Felipe, eu acho que qualquer discussão, ela precisa, antes de mais nada, ser iniciada com um pensamento muito claro. A prioridade do Neymar é o Neymar. A prioridade do Neymar é a sua vida, a sua agenda, os seus compromissos. O Santos também está entre esses compromissos, mas ele vai estar ali em meio a muitas coisas. Então, não adianta querer achar que tudo nesse momento na vida do Neymar é o Santos, porque não é, mas tudo para o Santos é a expectativa pela volta do Neymar. Seja para ter um pouco mais de tranquilidade, seja para ter um escudo para o Caixinha, seja para ter um escudo para o Marcelo Teixeira, seja para conseguir, aglutinar o elenco, seja para trazer algum reforço. Mas você precisa entender onde cada um está. Hoje, por exemplo, a informação, até acompanhava o companheiro Lucas Musetti, que ele postou que o Neymar esteve lá antes do jogo, mas na hora do jogo foi embora. Talvez a prioridade dele seja, naquele momento, se poupar em casa ou outra coisa. Não que ele não estava se importando com o Santos, mas só para a gente colocar tudo na devida caixinha, né? Brincando com o nome do treinador. Então, é preciso entender, para não falar que não está interessado ou não. Eu acho que o Neymar está ali, eu acho que o Neymar quer voltar a jogar, o Neymar quer voltar a ser feliz em campo, o Neymar não quer ficar lesionado, deve estar se cuidando, sim. Só que, calma, nesse momento ele não está lá. Nesse momento você precisa pensar o trabalho do Caixinha e o futebol do Santos sem o Neymar.
Não adianta ficar nessa coisa utópica que a seleção fica há muito tempo, de quando vai estar, você precisa desenvolver o time sem o Neymar. Nesse momento ele não está lá, não dá para ser a prioridade ali, então pensemos sem ele. Quando lá estiver em forma, vai ajudar muito, mas sem entrar em muitas lamentações, porque a prioridade do Neymar é o Neymar. Vamos lá, vamos trazer mais informações agora diretamente da Vila Belmiro para acionar a repórter Jalile Elias, que está acompanhando esse jogo com muita chuva, um pior público do Santos na temporada, ingressos mais salgados, começou o Brasileiro, é verdade. A Jalile Elias já está na nossa tela para trazer um pouco desse bastidor do jogo, uma arquibancada muito tensa, o placar não vinha, depois vem um 2-1 que vira 2-2, pressão com caixinha. Boa noite para você, Jalile, suas informações. Boa noite, Felipe. Boa noite, Pedro Ivo. Boa noite ao fã de esporte também. É isso, o clima aqui em Santos é longe de estar bom, né? O Santos segue sem vencer no Campeonato Brasileiro, perdeu na estreia para o Vasco, agora empatou aqui com o Bahia, que veio com um time misto, empate em 2-2. No finalzinho, quando tudo se encaminhava para uma vitória do Santos no seu retorno à primeira divisão, o Bahia conseguiu o empate, então o Santos que segue sem vencer. O clima até o intervalo era pior ainda, era muito ruim. O time deixou o campo ao som de muitas vaias da torcida, xingamentos inclusive ao técnico Pedro Caixinha, que segue muito pressionado. E ao final do jogo, claro, o empate não era o resultado que o torcedor queria, não era o resultado que o torcedor esperava, mas é menos pior do que uma derrota. Então o clima segue pesado aqui em Santos, o técnico Pedro Caixinha segue muito pressionado após mais um resultado negativo para o Santos, que jogava em casa, jogou contra um time muito qualificado, que é o Bahia, mas que, querendo ou não, veio muito modificado, veio com um time misto, já que jogou na quinta-feira contra o Internacional pela Comembol Libertadores. Mas é isso, segue tenso o clima aqui em Santos. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Santos e Bahia. Vamos para as estatísticas. Posse de bola, o Santos teve 55% e o Bahia 45%. Gols esperados, Bahia 1,98, Santos 1,32. Total de chutes, 21 chutes do Santos, 10 do Bahia. Então mostra que o jogo foi muito movimentado, né? 21 chutes a 10. Chutes no gol, aqueles que vão certeiros, né? 6 do Santos e 3 do Bahia. O Santos ele chutou mais do que o Bahia. Mas olha aqui, ó, chances perigosas criadas. O Bahia teve mais. O Bahia teve 4 chances criadas e o Santos 2. Então, por mais que o Santos chutou mais, o Bahia, quando chegou, levou mais perigo, né? Teve mais oportunidades claras. Escanteios, 9 do Santos, 3 do Bahia. Impedimentos, 4 do Santos, o Bahia não teve nenhum. Passes completos, 399 do Santos. E o Bahia teve 299. Cartões vermelhos, nenhum. Olhando aí para as estatísticas, a gente vê que foi um jogo bem parelho, né? Bem igual. Não mostra aí uma superioridade muito grande de nenhuma das equipes. Como eu falei, o Santos chutou mais, mas em contrapartida, as chances perigosas criadas foram do Bahia. É isso aí, foram as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.